Boa noite, pessoal, tudo bem? A equipe que desenvolveu esse trabalho é composta por mim, Vinícius, a Thalita e o Felipe. Nesse trabalho vamos falar sobre Paul Cézanne, que foi um pintor pós-impressionista francês. Ele revolucionou toda a arte com suas obras, por utilizar bastante as formas geométricas, e ele é considerado basicamente o pai da arte moderna, sendo como inspiração principalmente para Pablo Picasso. Mas essa parte a Thalita vai desenvolver um pouquinho mais para vocês. Bom, Paul Cézanne, ele nasceu no sul da França em 1839, acabou falecendo em 1906. O pai dele era um banqueiro chamado Louis Auguste Cézanne. Em 1856, ele ingressou na École des Designs d'Aix, que é a escola de desenho de Aix, em Provença. E quando Paul Cézanne ele foi para a École des Designs, ele foi contra a vontade do pai, que no caso ele queria que ele estudasse direito, pois foi o que aconteceu mais tarde. Em 1859, Cézanne ele foi para a faculdade de Aix e estudou direito. Depois, em 1861, ele se mudou para Paris, se inscreveu nos cursos de livros da Academia Suíça, que foi onde conheceu Camille Pissarro. Um ponto muito importante da introdução sobre Paul Cézanne foi de que ele também prestou alguns exames para participar da Escola de Belas Artes, só que ele não passou. Então, depois dele não ter sido aprovado, ele voltou para Aix para trabalhar com o pai, que no caso, como eu citei, o pai dele era banqueiro. E depois, mais tarde, Paul Cézanne ele retorna para Paris e de novo ele ingressa na Academia Suíça, só que dessa vez ele está completamente decidido a virar pintor, que foi no caso, nesse momento, que ele conheceu alguns pintores famosos, como por exemplo Claude Monet, Renoir e Alfred Sisley e Edward Manet. Aí no caso, essa foi a introdução basicamente de onde ele veio, como que era a sua vivência, né? Quem foi o pai dele, algumas características. Aí agora, o Felipe e a Thalita vão dar continuidade para vocês. Ok, olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Felipe e eu vou falar para vocês um pouco sobre a característica e sobre 3 pinturas de Cézanne, né? Então vamos primeiramente falar das características artísticas e visuais das pinturas de Cézanne, ok? O Cézanne, para quem não sabe, ele é do período realista e ele gostava de trabalhar com tintas a óleo, à base de óleo, né? Ele também defendia a ideia de que o artista tinha que trabalhar com a sua intuição, né, do que de fato o artista está vendo. Então, né, nessas algumas imagens você vão ver não como realmente era, mas como o artista sentia e queria transpassar para os demais públicos, né? Antes de fazer essas pinturas, ele fazia toda uma anotação e um estudo espacial sobre de como ia ficar as telas e as imagens, né? E tudo isso dando uma noção geométrica, entre aspas, da tela e da paisagem em si, né? E ele também gostava de brincar com as cores quentes e com as cores frias, né? E justamente por brincar com essas formas geométricas, tinha uma redução dos detalhes ali, onde ele simplesmente gostava de mostrar a paisagem em si, sem muitos detalhes. Ele também gostava de trabalhar com as linhas horizontais e paralelas, para dar essa tonalidade de profundidade, e pinceladas também para dar essa noção de profundidade, né? Agora eu vou falar umas três obras do Cézanne, né? A primeira, então, ela é o Still Life White School. Desculpe, talvez a pronúncia não esteja correta, mas em português seria Morte, Vida e Caveira, né? Ela é datada do ano de 1896, 1898, né? E ela tem uma dimensão de 54 centímetros por 65 centímetros. Nessa tela a gente consegue ver as cores frias e as cores quentes, como, não sei se é possível para vocês verem aí, mas e juntamente com essa caveira, né, para brincar com essa coisa de morte e vida, né? E daí toda essa justa posição do quente e do frio para trazer justamente essa impressão,
de morte e vida, e chocar, assim, impressionar para quem realmente estiver vendo aquilo. E trabalhando também com essa noção de profundidade, essas perspectivas de profundidade e toda essa geometria, né, como a gente consegue perceber aí. Agora a gente vai falar sobre outra tela, que vai ser a Natureza e Morte, datada do ano de 1890. Ela tem 35,2 centímetros por 46,2 centímetros de largura e comprimento. Ela se localiza no Museu de Hermitage, em São Petersburgo. Ok. Aí nessa imagem, como a gente consegue ver, ela também tem essas frutas, que era uma das características da arte, pintar de fato alguma coisa viva e passar essa ideia das imagens em cores e tons pastéis, brincando também com essas cores quentes e frias. Nessa imagem a gente consegue ver um prato, né, em cores pastéis brancas e azuis, e tendo essa noção de sombra, né, desse sombreamento e toda essa perspectiva geométrica circular aí, né, que é perspectível. E agora a gente vai falar também de outra tela, que é Monte Saint Victory, ela é datada do ano de 1904 a 1906, ou seja, esse é o período de criação. Né? Ela se localiza na Universidade de Princeton, e ela tá na Arte Museu. Tá. Nessa a gente consegue ver, essa é uma paisagem, né? Ela é diferente das outras imagens, que são só de frutas e da vida também, mas nessa a gente consegue ver essa elevação dessas cores verdes e azuis, mas não deixando essa singularidade de tons pastéis, frios e quentes. Né? E nessa imagem a gente consegue ter uma noção maior de perspectiva de planos de fundo, né? Onde o artista ele cria um plano primeiro, e depois um secundário ali, e depois até chegar no monte em si, dando essa perspectiva de longura atrás do monte, todas essas nuvens, né? Trabalhando com as nuvens. É isso. Olá, boa noite. Eu sou a Thalita e eu vou continuar falando sobre o Cézanne agora. Então, o Cézanne, foi um artista que ficou muito famoso no início do século XX, porque sua arte estava baseando tudo aquilo que tinha de novo no momento. Então, ele influenciou artistas como Van Gogh, como Matisse, não sei se eu pronunciei certo agora, mas é Matisse. Ele também influenciou Picasso, e ele influenciou bastante na sua forma de pintar, nas cores que ele usava e também nos eixos que eram horizontais, verticais. Ele influenciou bastante na forma dele de pintar outros artistas. Influenciou outros artistas na sua forma de pintar. Então, uma coisa que o Cézanne ele prezava bastante era na compreensão das pessoas de que a arte era algo muito expressivo, entende? E tanto é que ele passou anos, durante o livro ele vai comparando o Cézanne com esse Rockene, porque ambos eles passaram a vida estudando para achar uma inspiração para suas artes, para não ser algo tipo repetido, entende? Ser algo deles, uma inspiração única para sua arte, não ser uma repetição. Um apelido que o Cézanne ganhou durante a vida foi esse mestre de Aix. De Aix. Por quê? Porque o César ele morou um tempo em Paris, na França. E nessa época, a França era vista, tipo, como o lugar mais legal do mundo, tá ligado? Tipo, tudo acontecia em Paris, na França. Então ele trocou essa vida dele em Paris, na França, pra viver num lugar chamado Aix-de-Provence, que é uma comunidade na França. E ele se isolou durante esse tempo. Ele colocou esse isolamento pra ele de 40 anos, onde ele ficou, tipo, isolado numa casa, tipo, onde ele só ficava no jardim, na casa dele, nessa área transitando, e ninguém mais vinha, ninguém saía, ninguém passava por lá. Ele se isolou durante esses 40 anos com esse objetivo de estudar e achar uma inspiração para sua arte. Ele só estudava e pintava e tudo mais. Ele também tem uma característica, por exemplo, como Monet, que pintou o Jardim de Monet. É Jardim de Monet, né? Acho que é isso. Uma arte, tipo, ele gostava de coisas particulares, por exemplo, como o Jardim de Monet. Monet pintou uma coisa inspirada no que ele gostava, numa particularidade sua, o seu jardim da sua casa. Igual ele se inspirava em coisas particulares, por exemplo, como a natureza e coisas do tipo.
coisas que ele gostava. Então, assim como eu falei, ele passou grande parte da sua vida estudando e procurando uma inspiração, procurando uma verdadeira, uma coisa dele, uma inspiração particular dele, uma coisa que ele podia deixar na sua pintura que fosse diferente dos outros. Então, ele também fez uma observação muito interessante sobre como é a arte. Eu vou tentar explicar aqui agora. Ele fala que nós humanos temos 2 olhos. Ou seja, caso você perceber, cada um dos nossos olhos, ele tipo dá um ponto de vista de uma coisa. Você tá olhando pra uma coisa, o seu olho dá um ponto de vista dessa coisa e seu cérebro junta e transforma numa informação só. Igual quando você vai observar um objeto, tipo, você chega e você vai olhar todas as faces dele. Entendeu? Pra você ter uma visão geral, você vai observar, você vai ter uma visão de todas as faces. Assim que ele fala que quando a gente vai ver todas as faces, a gente tem uma ideia do que é o objeto, quando a gente olha tudo. E ele fala que esse é o problema da arte. Às vezes ela é vista com apenas uma vertente, quando na realidade é pra ela ser vista com muitas vertentes, entendeu? É pra ela ser vista de maneira detalhada, com os olhos, e não com uma realidade só. Entende? E ele fala que o importante é a gente ver a arte com várias perspectivas. Isso. E foi por isso que ele ficou muito importante nessa época, porque ele abriu uma porta para um modernismo, entendeu? É isso, então. Eu acho que eu falei o que eu queria falar. Eu gostei do livro, do capítulo que eu li, né? Achei muito interessante, eu gostei muito do Sesame. Achei ele muito original. Acho o nome dele também muito original, gostei de tudo. É isso aí.